Não é tatu de tatuagem, gente. É tatu animal mesmo. Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a do ali é bem maior, decepção. Pedir irmão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto. Meu nome é Graziela, né? Para começar, sou uma das integrantes da agência Tatu, uma das cofundadoras. E a agência Tatu de Jornalismo de Dados surgiu quando a gente ainda estava na universidade. Ela vem da ideia do Lucas Tainan, que é um dos cofundadores da agência. Então, ele pensou nesse projeto para ser o projeto de conclusão de curso dele, né? O trabalho de conclusão de curso. E aí ele conversou comigo e com a Micaele, que na época integrou esse grupo com a gente, e falou, eu tenho essa ideia, nós temos interesse nessa área, que é o jornalismo de dados, que é completamente nova por aqui em Alagoas, e eu queria realmente fundar esse veículo, não só deixar como um trabalho de conclusão de curso. O que é que vocês acham? Então, a gente topou na hora. Foram meses de estudo, a gente vendo várias questões técnicas também, pesquisando para poder lançar a agência. E aí, em abril de 2017, ela foi lançada oficialmente. Então, nesse período, eu acho que a gente ficou ainda, antes disso, em 6 meses, estudando a viabilidade mesmo de lançar. Então, nesse período que a gente lançou, ela era um veículo laboratorial. Nós fazíamos matérias, principalmente para os prêmios de jornalismo, e aproveitávamos o que a gente já tinha adquirido de conhecimento em alguns cursos, para explorar um pouco essa área do jornalismo de dados. Principalmente tendo em vista que aqui em Alagoas a produção nessa área ainda é muito pequena, né? Mas nessa época era praticamente nula, né? Porque o jornalismo de dados, ele nada mais é que uma modalidade do jornalismo que traz essa exploração dos dados e a visualização para a população de uma maneira mais interessante. Então, é você basicamente descomplicar esses dados, aproveitando todas as ferramentas de transparência que a gente tem hoje disponível e as ferramentas também que a própria web permite, possibilita, que facilita a questão da análise, da extração desses dados. Então, a nossa ideia era trabalhar um pouco com isso na época enquanto estudante, mas também para trazer um diferencial para o mercado do jornalismo alagoano. Aí, a partir daí, a gente se formou no ano seguinte, em 2018. A partir daí, a gente continuou com a agência como um veículo de jornalismo mesmo, profissional. Exatamente, a gente não ouviu falar de jornalismo de dados na universidade, nem um pouco, na verdade. Acontece que durante uma greve de 2015 ou 2016, não lembro, uma greve longa que a gente teve lá na UFAL, nós 3 somos da UFAL. Aí, durante uma greve longa, uma professora indicou em um grupo um curso da Knight Center Courses, que é uma instituição americana, norte-americana, mas que faz cursos em vários idiomas aqui, né, para a América. Então, eles lançaram esse curso de jornalismo de dados, que é um curso que, vez ou outra, eles lançam. E esse curso era gratuito, e por acaso o Lucas Tainan e eu, que estudávamos na mesma turma, mas não tínhamos assim, não conversávamos muito, pagávamos uma disciplina ou outra juntos. Enfim, por acaso, nós 2 fizemos esse curso. Então, quando voltou da greve, aí a gente descobriu que éramos os únicos que fizemos, e a gente resolveu explorar. Então, a partir disso, a gente começou a produzir material, a fazer artigo, utilizando jornalismo de dados, mas foi algo assim, que foi uma professora da universidade que indicou, mas que não veio da universidade, entendeu? Lá a gente nunca teve nenhum conteúdo nessa área. E é como foi dito, o trabalho do jornalista com os dados, ele não é novo, né? Isso vem desde que o jornalismo surgiu praticamente. Agora, a questão de você explorar bases de dados mais complexas, explorar o que tem disponível na rede e trabalhar isso de uma forma mais interessante, inclusive com a visualização
por meio de infográficos, é algo mais recente, de fato. E aqui em Alagoas, muito pouco explorado, né? A gente vê isso de uma forma bastante sólida já no eixo Rio, São Paulo, né? Sul, Sudeste, tem muito trabalho nessa área, nas grandes redações, mas realmente, nível Nordeste, é a primeira iniciativa de um veículo de jornalismo voltado apenas para o trabalho do jornalismo com dados. Escrevo amor à vista, viajei de mar acima, te encontrei em Maceió. Minha sereia, ponta verde, Pajuçara, os teus braços me embalam, saudade de Maceió. Em de mar, de amor, sede, carinho, sol e mar de Maceió. É de eterno e de ilusão, ó Maceió, você roubou meu coração. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió. Ai, que saudade. A gente tem pessoas com dupla, tripla jornada, tem pessoas com dedicação exclusiva. Atualmente somos 5. E tem o Lucas Tainan, que é o fundador. Nós dois temos outros trabalhos também por fora. Tem o Lucas Maia, que ele trabalha muito ele é estudante de jornalismo, está terminando, mas trabalha muito com a questão da programação, ajuda muito nessa área, também com a visualização um pouco. O Lucas Maia, ele se dedica mais exclusivamente à agência. Tem a Jéssica Costa, que também tem trabalho, nesse momento ela está se dedicando a alguns projetos nossos, e tem a Yasmin, que também dá uma colaboração, então somos 5 atualmente. Sim, a gente, na verdade, praticamente desde o começo da agência, a gente já começou a criar vínculos, tanto localmente falando, com cientistas de dados, com pessoas que trabalham muito com a questão da transparência, do controle aqui no estado, como fora. A gente teve a oportunidade de participar de algumas oficinas, alguns cursos, eventos, fora, né, São Paulo, Rio, e isso possibilitou que a gente tanto apresentasse a agência, como criasse esses laços, esses vínculos. Então, a gente participa de grupos de discussão com jornalistas de dados de todo o país. Recentemente, a gente ofertou um curso para estudantes de jornalismo da Bahia, uma introdução ao jornalismo de dados. Então, a gente conhece também algumas iniciativas pontuais do Nordeste, que não trabalham exclusivamente com dado, né, com jornalismo de dados, mas trabalham com jornalismo independente e que tem alguns trabalhos pontuais na área. Além disso, também ano passado, por meio do trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, realmente o pessoal começou a conhecer a agência e incentiva bastante o nosso trabalho. Eu falo assim, nesse eixo Rio-São Paulo, né, Sul e Sudeste, a gente já é até bem conhecido no meio jornalístico, e ano passado a gente foi convidado para participar de um festival de jornalismo independente, é o Festival 3i de jornalismo, que é independente, inovador e eu esqueci outro I, mas eram que trabalha com essa questão do jornalismo independente. A gente foi convidado para participar de um painel que a gente passava o dia apresentando para as pessoas. É incrível, porque a gente nem pediu, vamos dizer, para participar, né, para apresentar naquele espaço, que era um espaço do Google, que o pessoal que fez a curadoria convidou a gente e nós fomos para apresentar lá. Então, para a gente foi um reconhecimento muito importante do nosso trabalho. A gente viu que aqui, pequenininho, aqui em Alagoas, um estado pequeno, a gente realmente consegue fazer um pouco da diferença, que esse é o objetivo. Quando a gente fundou a agência Tatu, lançou a agência Tatu, a nossa intenção era justamente agregar no jornalismo alagoano, né? Trazer matérias mais aprofundadas, explorar melhor os dados, tentar encontrar aquilo que, às vezes, os veículos locais não têm tempo, não têm possibilidades de encontrar. Então, a gente viu e vê, aos poucos, que realmente o nosso papel vem se cumprindo, né? E a nossa intenção é ampliar cada vez mais. A gente vai vendo as viabilidades, né? Porque também tem a questão
financeira e tudo. Então, a gente vai trabalhando em cima dessas questões para poder ofertar cada vez mais produtos para o público alagoano, até porque a agência Tatu ela não se restringe simplesmente à produção de matérias e reportagens jornalísticas, né? A gente trabalha a exploração de dados atualmente com outros templates, por outras plataformas. Dona Conga, nossa vovó, fez milonga no nosso ebó. Nos casamos no seu roncó, construímos com meu suor as casinhas de tribobó. De alface, mamão, giló, e eu dava pro curió, que alegrava minha O jornalismo de dados, ele não é uma nova forma de fazer jornalismo, assim, não é uma coisa nova que surgiu agora do nada. Na verdade, o jornalismo de dados, ele é uma nomenclatura dada a mais uma modalidade, a mais uma ferramenta que os jornalistas têm à sua disposição para tentar trazer uma informação mais completa para o público, uma informação melhor explorada, para realmente destrinchar melhor os dados, mostrar a importância da transparência. Tem uma frase que eu acho que traduz bastante o que é o jornalismo de dados, que é do Manual de Jornalismo de Dados. Ela diz que são as novas possibilidades que se abrem quando se une o tradicional faro jornalístico e a habilidade de contar uma história envolvente com a escala e alcance absolutos da informação digital agora disponível. Ou seja, não é uma nova maneira de fazer jornalismo, e sim mais uma ferramenta na apresentação das informações ao público. Porque, por exemplo, você pegar uma base de dados que você achou no portal de transparência da Secretaria de Segurança Pública e simplesmente enfiar aqueles números todos dentro da sua matéria, não é exatamente jornalismo de dados. O jornalismo de dados é você pegar essa base de dados que você achou no portal de transparência da Secretaria de Segurança Pública e pensar como é que seu público vai entender melhor. Porque talvez se você simplesmente jogar os números ali, ele não vai ter tanto interesse ou ele não compreende aquela informação. Então, você tem que pensar na melhor forma de levar esse dado para o seu público, seja com comparações, seja com infográficos. No caso da web, a gente utiliza muito, mas você simplesmente analisar a melhor forma de contar uma história, de trazer aqueles dados e contar com eles uma história. A gente tem um exemplo que eu gosto de dar, que é de uma matéria que a gente fez sobre a quantidade de acidentes de trabalho com cortadores de cana aqui no estado. Foi uma matéria até que rendeu prêmio para a gente aqui localmente. E nessa matéria, a gente não começa puxando simplesmente os números absurdos dos acidentes e afastamentos com cortadores de cana. A gente realmente conversou com cortadores de cana que ou estavam afastados ou tinham voltado recentemente por causa de um acidente de trabalho, e eles contaram a história deles, dos colegas, e ali a gente ia inserindo os dados para que realmente aquilo impactasse as pessoas, mas que elas enxergassem que não são só números, né? São vidas, são histórias. Eu fui batizado na Capela do Farol, matriz de Santa Rita, Maceió. Eu fui batizado na Capela do Farol, matriz de Santa Rita, Maceió.
A nossa intenção é justamente essa, é tirar essa frieza que às vezes quando a gente fala em dado, fala em número, traz, né? Às vezes traz aquela coisa muito seca, fria. Não, são histórias, são pessoas, às vezes, né, são rostos, ou realmente é uma verba pública que poderia ser destinada a outras questões. Então, a gente vê muito o jornalismo de dados dessa forma. É você contar uma história, você utilizar aquele número para contar uma história de uma maneira interessante, como já é hábito, né, do jornalista, mas sem esquecer dessa fonte que você tenha. Mais uma ferramenta, mais uma fonte que pode embasar a sua matéria, mas que você também tem que questionar, né? Não adianta chegar na base de dados querendo que ela te dê algo, e se ela não te der, ficar chateado, né? Assim, você vai pegar a base de dados ali despretensiosamente para realmente questioná-la, para ver o que é que ela te diz. Mas foi beirando estrada abaixo que eu piquei a mula, disposto a colar um grau na escola da natura. Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer, pois pra me realizar preciso morrer. Não, e nessa questão entram os portais de transparência, a lei de acesso à informação, né? Que são fundamentais. Sem a lei de acesso à informação, eu acredito que seria muito mais difícil fazer jornalismo de dados aqui no país, porque ela possibilita, a gente já tem a Constituição, né, que determina a questão da divulgação da informação, mas a lei de acesso à informação, ela regulamenta isso de uma forma que os órgãos públicos se veem obrigados a fornecerem esse tipo de informação. Claro que a gente ainda está um pouco longe do ideal com relação a alguns órgãos, mas já avançamos bastante. E, assim, a lei de acesso à informação, tanto da maneira ativa como da maneira passiva, que é quando você solicita, né, os dados ali nas plataformas de serviço de informação ao cidadão, eles são muito utilizados por jornalistas de dados, mas também devem ser utilizados pelo cidadão como um todo, né? Porque é um direito e cabe que cada um fiscalize mesmo esse tipo de informação que deve estar disponível. Inclusive, a Lei de Acesso à Informação completou 8 anos, então é um marco, né, para o jornalismo brasileiro. E para a agência é essencial. A gente trabalha muito com dados que a gente consegue obter por conta da Lei de Acesso à Informação. Você me deu liberdade para meu destino escolher, e quando senti saudades, pude chorar por você. Quanto à questão da solicitação dos dados, a gente tem algumas coisas que nós podemos pontuar a nível local e também a nível nacional. Primeiro que a própria lei, ela dá 20 dias, né, para o órgão responder, e aí se o órgão não responder, automaticamente ele tem mais 10 dias. Então, o órgão tem praticamente um mês, 30 dias, né, para responder uma solicitação. Para o jornalista, dependendo da temática, não vai ser muito interessante, né? Se for um assunto que você consegue prever uma pauta fria, como a gente chama, ok, dá para você pensar com antecedência e solicitar ou fazer uma matéria depois, mas se for algo mais quente, é um pouco mais complicado. Essa é uma das dificuldades que a gente fala, a questão da lei, né? Mas os avanços que a gente tem são enormes. Outra dificuldade que a gente tem com a questão da solicitação dos dados é que a gente sempre solicita esses dados em formato aberto, ou seja, que a gente possa trabalhar em uma planilha, porque fica mais fácil para limpar, para analisar direitinho os dados, para fazer alguns cálculos, observar como ele se comporta, e muitas vezes a gente não recebe nesse formato. E aí, às vezes acontece de realmente prejudicar um pouco, atrasar. A gente acaba perdendo mais tempo nessa análise e limpeza desses dados. Essa é uma coisa que acontece realmente com muita frequência nas nossas solicitações.
A questão da negativa, a gente vê hoje em dia no executivo estadual acontecer muito pouco. Geralmente a gente tem os nossos pedidos atendidos, às vezes não a contento. Então, às vezes a gente pede uma informação, eles não mandam a informação completa, aí a gente recorre, aí não mandam, ou sei lá, inventam alguma desculpa, mas aí a gente vai até o fim para conseguir a informação que a gente tem direito, entendeu? Então, até porque o sigilo, na verdade, ele é a exceção, a regra é a divulgação da informação. Então, quando ele não consegue comprovar que realmente aquele dado é sigiloso, ou que ele não tem capacidade de atender a demanda, a gente vai solicitando até conseguir a resposta. Mas acontece também de ter negativa, e aí a saída é essa, recorrer, que aí os pedidos vão indo para instâncias superiores que vão cobrar aquele órgão, aquela informação. O governo do estado, a gente tem uma base, um portal transparente interessante, assim, dá para extrair muita coisa. Aqui no portal daqui de Maceió também, em alguns outros poderes que a gente tem dificuldade, né? O portal de transparência não funciona, ou ele você não consegue encontrar as informações de maneira mais fácil, ou você clica e não tem a informação, ou a página está fora do ar. Tem alguns que são assim. É Zumbi dos Palmares, Julião de cores. Não há quem não morra de amores pelo meu lugar. Não há quem não morra de amores pelo meu lugar. Tem algumas... A gente já fez curso também da Lei de Acesso à Informação, que ajudou bastante. Mas no dia a dia a gente vai percebendo também alguns macetes, né? Para evitar, ou pelo menos diminuir as chances de ter negativo ou de não ter tudo respondido. Então, primeiro, a gente tem sempre mencionar a lei quando é necessário. Se a gente tem alguma negativa e a gente consegue justificar dentro da lei, a gente vai e menciona aquele artigo, menciona o parágrafo inciso, para que eles saibam que a gente sabe do que está falando, que a gente conhece nosso direito. Mas, no geral, a gente tem a gente já tem um modelo que a gente segue mais ou menos para fazer as solicitações. A gente tenta deixar o pedido bem objetivo, bem claro. Se tiver várias perguntas dentro desse pedido, separar, enumerar cada uma delas. Então, tem alguns macetes que a gente vai adaptando, foi aprendendo, adaptando, que facilita obter as respostas e não ter tantas negativas, né? A agência Tatu, ela surgiu com o intuito de criar matérias e reportagens utilizando as técnicas do jornalismo de dados. Mas ao longo dos anos, né, com o passar do tempo, a gente foi explorando os dados com outras visões, outras plataformas. Atualmente a gente tem um aplicativo que é o Abastece Maceió. A gente utiliza uma base de dados, uma API da Secretaria da Fazenda, de Estado da Fazenda, que fornece todos os dados de nota fiscal. Então, por meio da extração automática dessa API, a gente conseguiu criar um aplicativo que diz onde você encontra a gasolina mais barata aqui em Maceió. Então, você baixa esse aplicativo que é gratuito, a gente tem, por enquanto, só para Android. Mas aí você consegue acessar e ver o bairro, ele dá um mapinha que você consegue acessar pelo Google Maps, diz o valor, e ele tem 5 tipos de combustível.
Tem a gasolina comum, aditivado, etanol, diesel e o gás natural, GNV. Então, por meio, esse é uma das formas de fazer jornalismo que não é com matéria jornalística, né? E é um serviço gratuito que a gente fornece para a população. Então, o dado é bem confiável, porque diferente de outras plataformas que fornecem como o Waze, que é colaborativo, esse aplicativo ele extrai direto da nota fiscal. Então, no momento que você abastece num posto de gasolina aqui em Maceió, aquele dado da nota fiscal vai direto para essa base de dados da Cefaz e aí o nosso aplicativo coleta daí e vai atualizando em tempo real. Com essa mesma base de dados, a gente criou o litrômetro. O litrômetro ele mostra a variação do preço da gasolina em Maceió e Arapiraca. Então, a gente tem essa página dentro do site da agência que as pessoas conseguem ver a variação também praticamente em tempo real. O menor e maior preço do dia, você consegue ver a variação de todo o tempo que a gente vem coletando dados, da última semana, do último mês, nesses 2 municípios. E suscita, inclusive, pautas interessantes para a imprensa, né? Porque a gente pode observar nesse período que o preço da gasolina caiu bastante, né? No último mês, nos últimos 2 meses, o preço caiu bastante. Se você vai aqui em Maceió, se você vai para Arapiraca, você já percebe que essa queda aconteceu de uma maneira diferente. Então, você pode trazer várias informações que servem tanto para o público como para o próprio jornalista pensar em alguma pauta nesse sentido. Um outro produto que a gente criou foi a Malu. Na verdade, foi o nosso primeiro produto, a Malu, que é uma robozinho do tempo. Então, ela todos os dias, ela vai lá no site do Clima Tempo e coleta as informações a respeito do tempo no dia seguinte. Então, ela escreve uma matériazinha simples de como vai estar, qual é a previsão do dia seguinte. Então, eu vou até abrir aqui, ó. Aí amanhã tem sol com muitas nuvens e chuva, indica a previsão do tempo para amanhã em Maceió. Então, a gente tem um texto padrão com algumas palavras-chave. Essas palavras-chave ele vai e coleta do site do Clima Tempo e joga aqui na matéria. Por exemplo, a previsão do tempo para a cidade de Maceió para esta quinta-feira, dia 21, indica sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Então, ele vai coletando essas informações para que a gente não precise fazer uma matéria que é basicamente a mesma coisa todos os dias. E aí ele mostra também a máxima e a mínima, a probabilidade de chuva, e é um robozinho que alimenta sozinho essa plataforma, essa página. E atualmente, então, a gente criou um robozinho que consegue extrair dessa base de dados da Cefaz onde tem álcool gel em Maceió. Então, você consegue ver o local, você consegue ver o nome da empresa, o endereço, o telefone, o preço. É bem completo e teve uma repercussão bem interessante, porque as pessoas estavam procurando e não estavam encontrando, e assim elas conseguiam ir para o local correto e evitar também estar se expondo na rua sem necessidade, né? Aí são alguns dos produtos que a gente desenvolveu. Nascerá mais belo, verde faz o azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo, verde faz o azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. A gente ainda tem um pouco de dificuldade nessa questão do financiamento, né? Então, a gente se mantém basicamente hoje de projetos que a gente acaba fazendo em parceria com outros órgãos, né? Ou veículos. E também a gente vem trabalhando na questão, pretende, né, ampliar a questão
de realizar cursos de capacitação para profissionais e para estudantes e também publicidade dentro desses produtos. Então, a gente vem trabalhando para fortalecer a parte financeira da agência nesse aspecto. A gente já tinha, na verdade, sobre a parceria com o TNH1, a gente já tinha fechado há um tempo. Nas eleições de 2018, a gente fechou uma parceria com eles para a produção de matérias, para uma cobertura das eleições diferenciada do que acostumava ter aqui em Alagoas. Então, a gente produzia matérias utilizando a base de dados, principalmente do TSE, o repositório de dados dele. Então, a gente focou bastante, tanto na questão do perfil do eleitorado, como dos próprios candidatos. E a gente fez um trabalho pré, durante e pós-eleição, né? E foi bem interessante, a gente produziu cerca de 30 matérias nesse projeto, sempre utilizando o jornalismo de dados e essa base do TSE, às vezes cruzando com bases do IBGE, dados do Twitter também, a gente utilizou do Google Trends. Então foi um projeto bem interessante que a gente fez em parceria com o TNH1 em 2018 e foi uma experiência bem legal e que também trouxe um reconhecimento interessante para a agência. Atualmente, né, diante desse momento que a gente vive da pandemia, também da importância de uma informação verdadeira, fiel e que o público realmente consiga bater o olho e entender o que está acontecendo, né? Saber quantos casos confirmados tem, quantos óbitos, quantos casos suspeitos, quantas pessoas recuperadas, são informações que as pessoas querem saber. E é importante até para que elas se conscientizem da gravidade da situação e possam tomar as medidas necessárias dentro do que é possível no momento. Então, a gente resolveu criar esse monitor do Covid-19 em Alagoas, que ele é atualizado diariamente. Assim que a gente tem acesso aos dados da CESAL, a gente atualiza o monitor. E ele tem o template dele, né? Ele tem uma plataforma, uma visualização muito fácil e muito interessante. Ele tem um mapa que você consegue ver quantos municípios não têm casos, quais os municípios têm casos e quantos casos são. Você consegue ver também, justamente assim que abre esse monitor, quantidade de óbitos, casos confirmados, casos suspeitos, de pessoas recuperadas. E também tem acesso à curva ainda crescente, dos casos confirmados de coronavírus aqui em Alagoas e também dos óbitos. Então, você consegue ver a evolução a partir dos dias da doença aqui no estado. E a gente deu até uma mudada na plataforma, já estava bonito. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu acho que já estava bem bonito e ficou mais bonita ainda. E para acessar é muito fácil, né? É só entrar agenciatatu.com.br e aí você já vai ver o monitor logo em destaque. Mas, caso você prefira ir direto para a página, é só agenciatatu.com.br/coronavírus. E também é possível ver a quantidade de casos e óbitos por município. E tudo isso a gente criou uns infográficos para a informação ficar bem interessante, ficar fácil de entender e de visualizar, para que as pessoas consigam enxergar a importância de tomar os cuidados e de ter uma informação que é real, que é verdadeira, porque realmente em épocas como essa, a quantidade de fake news dispara e esse tipo de trabalho ajuda a diminuir essas questões, né? As pessoas têm um local confiável para acessar os dados. Eu acho que a gente vive dois momentos. Vou começar falando até mais desse atual, né? A gente tem, de um lado, né, pessoas que realmente procuram um jornalismo, né, um veículo confiável para se informar, para evitar cair em fake news, cair nas notícias falsas, disseminar. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma parcela muito alta da população que cai nesse tipo de conteúdo e que acaba divulgando e disseminando, e isso é um pouco preocupante. E a partir disso a gente vê também a importância do jornalismo, né? Que o jornalismo ele vem trabalhando, os jornalistas vêm trabalhando diuturnamente, tanto para
mostrar o conteúdo que realmente é verdadeiro, né? Aquele conteúdo oficial, e também para desmentir esse tipo de conteúdo falso. Então, a gente vê aí a importância do jornalismo como um todo. E os veículos independentes ainda surgem com mais força, porque eles também dão a cara, muitas vezes, para uma população, uma parcela da população que não é vista, para uma temática que não é explorada. Então, um veículo independente aqui no estado, principalmente, eles trazem muito esse tipo de conteúdo e tem essa importância, né? Porque é muito importante que essas pessoas, que esses dados, que essas informações, elas sejam também publicadas. E aquilo que a gente não consegue ver nos veículos que já são veículos tradicionais, né, mais antigos, a gente consegue captar um pouco nesses veículos que são tidos como independentes. Então, é muito importante tudo isso. Pós-greve, pré-greve, eu não me lembro muito de veículos independentes, fora a agência. A gente realmente surgiu, como eu disse, em 2017, então foi um período bem anterior à greve, mas durante a greve dos jornalistas foi uma pauta, né, a questão do jornalismo independente. Tanto que, posterior a isso, outros veículos surgiram aqui no estado. E eu vejo que o movimento, ele fortaleceu o aparecimento desses veículos. Também a agência Tatu, na época, fez uma matéria que teve uma divulgação a nível nacional muito interessante sobre a greve dos jornalistas. A gente trabalhou o conteúdo de uma forma que tentou simplificar o que era a greve do jornalista, para que o público, numa página com a visualização bem legal também, mas a gente explorou dia a dia da greve, momento a momento, para que ficasse mais simples das pessoas entenderem. Então, nesse momento, os próprios jornalistas e a população viu a importância de um veículo independente, porque esse tipo de conteúdo a gente não ia conseguir encontrar nos veículos tradicionais, né? Obviamente, porque justamente a greve acontecia por causa do que estava se tentando fazer com os profissionais desses veículos tradicionais. Então, a gente fez um conteúdo bem interessante, que teve uma repercussão legal e que ficou simples de entender. Eu recebi mensagens de pessoas dizendo: eu mostrei isso aqui para minha tia, para ela entender o que era que estava acontecendo. Ela não estava entendendo porque a gente estava de greve, então eu mostrei para ela e ela disse que conseguiu entender o que estava se passando. Então a gente conseguiu, mais uma vez, né, o nosso objetivo, que era trazer uma informação interessante, mas de uma forma que o público conseguisse entender. E passa muito rápido tudo isso, e a gente vê também os frutos, porque eu acredito que os jornalistas lutando pelos seus direitos e os veículos independentes são frutos desse movimento, né? Então, a agência Tatu, para vocês encontrarem, é muito fácil. Primeiro eu vou explicar por que Tatu, era para eu ter explicado antes, né? Mas Tatu, ele vem justamente dessa questão da escavação. Então, não é tatu de tatuagem, gente. É tatu animal mesmo. Então, vem dessa questão da escavação, da busca dos dados, que é uma das etapas do jornalismo de dados. Então, a gente resolveu associar o nome do veículo com a atividade. As nossas redes sociais são a Agência Tatu no Instagram,
E no Facebook, agência _ Tatu no Twitter. E pode seguir que a gente está atualizando agora com mais frequência e está tentando trazer conteúdos bem interessantes, inovadores dentro dessa área do jornalismo de dados para esse público também das redes sociais. Podem ficar ligadinhos no nosso site, tá? Vai surgir também outros materiais, outros produtos novos e nas nossas redes sociais.